Oi, pessoal. Meu nome é Vera, eu sou professora do curso de História da Fafidam e nós estamos aqui para conversar com vocês. Se vocês estiverem de noite, de manhã, se vocês estiverem almoçando, ou o que vocês estiverem fazendo aí no seu dia a dia, a gente quer dividir esse momento com vocês e falar sobre a pesquisa em História. A ideia é auxiliar vocês nas seus trabalhos de conclusão de curso, porque a gente sabe que a professora Cíntia está aqui conosco, vai já também falar, né? Ela tem acompanhado, assim como a professora Luísa e também o professor Rodrigo, eles têm acompanhado as pesquisas de vocês e nós sabemos que na hora da disciplina de metodologia, a gente vê lá conceitos, processo histórico e a fonte histórica e a pesquisa em história e sai todo mundo, ai meu Deus, eles estão preparados. E nós que somos pesquisadores, nós sabemos que quando nós mesmos vamos ao campo, as dificuldades são muito grandes. Acho que a primeira delas é o próprio tempo. Estava conversando com uma das nossas colegas essa semana, ela dizendo que ela fez a sua pesquisa na hora do almoço. Ela tinha 15 minutos, nossa colega Silvana, todo mundo conhece nossa chefa, né? E ela disse que ela trabalhava de manhã, ela ia no centro de ônibus, almoçava, tinha 15 minutos para ir no arquivo, contado o relógio, depois voltava a trabalhar. E esse ela fez um trabalho de graduação, certo? Então, o nosso tempo é o primeiro elemento, obviamente, a grana que a gente não tem para livro, para, né, muitas vezes, ir para um canto ou para o outro. As dificuldades na nossa casa também, muitas vezes, espaço, tempo, um local mais tranquilo para trabalhar. E as dificuldades muito grandes relativas a qual o tema da nossa pesquisa. Como a gente vai ter a ideia? Vai sair da onde essa ideia e como a gente vai lidar com isso? Eu me lembro muito bem que quando eu trabalhei com a internet, eu fiz pesquisas sobre as relações virtuais. As pessoas se conhecem na internet, né? E uma das dificuldades maiores que eu tinha era pensar o que meu marido vai achar de eu conversar com as pessoas na internet intimamente, né? Porque eram perguntas íntimas. Então, às vezes, você lida com dificuldades do seu dia a dia e também as dificuldades conceituais, como você vai trabalhar aqueles autores, como você vai encaixar as questões, né, as dúvidas que você tem sobre a documentação. Enfim, a gente vai tentar aqui hoje, minimamente, né, de forma introdutória, falar sobre as dificuldades, também os prazeres de trabalhar com a pesquisa em história, porque eu digo sempre que uma das coisas boas de trabalhar com pesquisa em história é a gente saber da vida alheia. Você entrar nas atividades do dia a dia das outras pessoas, as curiosidades que a gente tem fofoca. Historiador é um fofoqueiro, eu sempre digo, né? E tem esses prazeres também, né? Descobrir a vida do outro e como foi ontem, hoje, né? E como é que é aquele dia a dia. Então, acho que aqui a ideia hoje é conversar um pouco sobre os desafios e os prazeres da história, certo? Isso. Gente, aí, como a Vera falou, eu sou a Cíntia, vocês já me conhecem, dispensa muita apresentação. Esse bate-papo aqui tem o intuito de ser uma conversa descontraída e também de conhecer um pouco da trajetória desses dois colegas queridos aqui. E a Vera, como a Vera disse, muitas vezes a gente tem a ideia. E aí, quando a gente tem essa ideia do que pesquisar, aí surge o outro questionamento. Como é que eu vou fazer, né? Quais são os passos? Então, às vezes, eu escuto assim, às vezes, professora, eu tô perdida, não sei para onde ir. Então, o propósito dessa conversa, desse bate-papo mesmo, é para que a gente possa estar compartilhando as nossas experiências. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Ana Luísa e para o Adson. Vera vai chamar ele de Rodrigo, vou chamar de Adson, vai ser aquela confusão. Rodrigo, mas para vocês, ele é mais filho, conhecido como como você Adson, né? Pode e ser. deixa eu fazer uma pergunta fácil. Na hora H é Adson, né? Adson. Então, Adson. Sempre você deve falar com a pessoa com a forma como ela gosta de ser chamada nos momentos maravilhosos. Então, é Adson. Vera é a mulher do prazer, você já percebeu, Também, né? também.
Quer começar? Pode começar. Posso começar? Olá, prazer pessoal. Eu sou a professora Luísa, eu já estive em alguns polos com vocês, né? Eu acho assim que essa questão da experiência, de tentar passar para vocês um pouco, eu sei que tem muita gente que está meio que perdido, né, na pesquisa. E não existe, na verdade, se a gente for parar para pensar, não existe um roteiro de como proceder. Mas existem alguns passos que podem ser colocados para dar minimamente uma certa organização. Pessoas que sofreram muito da gente. Nessa questão da pesquisa, né? Hoje, né? Sim, está se aproveitando dos que sofreram. Exatamente, né? Nós que já passamos ali por uma trajetória de sofrimento e de prazer ao mesmo tempo, né? É interessante essa questão do relato. Quer se apresentar? Bem, meu nome é Adson, fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de troca de pesquisa. É interessante que, assim como vocês, nós também tivemos nossos momentos de angústia, né? Às vezes você está com material e você não sabe bem o que fazer com aquele material que você está ali, né? Você tem um tema bacana, mas e aí, como é que eu vou desenvolver esse tema? Né? Então, a gente vai compartilhar um pouquinho também dessas dificuldades que nós tivemos, né? Nós também, assim como vocês, fomos alunos de graduação, tivemos dificuldade de recortar o objeto, que acho que é um dos problemas que você talvez se Eu me lembro, Alisson, quando eu estava fazendo doutorado, a gente fazia discussão sobre pesquisa, eu trazia uma tesoura. Eu dizia, hoje eu vou recortar o meu objeto, que eu estava sempre com essa tesoura, recortando o meu objeto. Isso. E é importante essa questão do recorte do seu tema, né? Porque você não vai conseguir, às vezes a gente vai com um sonho, né? Eu quero trabalhar quando eu comecei, né, a minha trajetória na graduação, que eu queria trabalhar com a honra da família aqui no Ceará no século XVIII, por meio de fontes arquivísticas. Eu queria trabalhar com a mulher no século XVIII. Né? Então, como é que eu vou trabalhar com a mulher do século XVIII se não é algo singular? É plural, né? Quando eu falo de mulher, eu falo de qual classe, de qual tipo de relação dentro da conjuntura, né? Então, acho que o primeiro passo da gente pensar a gente tem um tema bacana, né? Eu acho que assim como as meninas, acaba esse tema a gente se relacionando de alguma forma ao longo da nossa trajetória, seja uma questão familiar, seja uma questão assim, o meu tema, por exemplo, eu estava lendo Ao Sul do Corpo, da Mari Del Priori, que acho que Que livro maravilhoso. Gente, leiam Ao Sul do Corpo, da Mari Del Priori, é uma delícia. Aí eu achei muito boa a leitura e disse, por que eu não trabalho com essa mulher do século XVIII aqui pro Ceará, né? Porque também a gente tem que pensar a exequidade do nosso tema, né? Assim, às vezes a gente quer trabalhar com a industrialização de São Paulo, mas eu vou ter acesso às fontes dessa industrialização em São Paulo. Então, a gente também tem que pensar a praticidade, né? Certo, a gente tem um sonho de desenvolver um tema, mas esse sonho é possível ser executado? E pensar que esses recortes também, eles aparecem, às vezes, com o passar do tempo, com a própria trajetória da pesquisa, né? Eu comecei o meu trabalho desde o mestrado com a área da História e Música, e aí eu venho percebendo, nessa trajetória, essa dificuldade que eu tinha de fazer, como todos os outros alunos, o recorte espacial, o recorte temporal, e essas coisas, elas às vezes não se apresentam no início da pesquisa, elas vão se apresentando depois, né? Isso. E a angústia dos alunos acaba aumentando um pouquinho mais, porque assim, às vezes quando está com um tema muito amplo, né, um tema, a família no século XVIII, né, você fica angustiado. Será que você fica com aquela sensação que você tem que dar conta, né, daquilo ali, você fica angustiado. E a partir que você faz esses recortes espaciais, recortes temporais, fica esse peso diminui um pouco mais, né, porque você vai dar conta daquele mundo, daquele universo. Até porque você também tem um tempo, né, para acabar tudo aquilo. O Rodrigo já falou que teve a ideia lendo a Del Priori. E tu, Luísa, como é que tu teve a ideia da tua pesquisa sobre música? Vai muito nessa questão da interdisciplinaridade. Eu já trabalhava com música, eu gostava de música e eu sabia desde quando eu fiz a graduação da História que eu queria trabalhar com um tema de pesquisa em música, mas no início eu não sabia muito bem o que eu queria. Então eu comecei na leitura de memorialistas do século XIX e vi que tinha um bom aporte para esse período. Então eu comecei no início do meu mestrado a pensar
o surgimento da canção urbana aqui em Fortaleza e essa relação que a música tinha com a própria cidade. Era muito interessante, que era um período de profundas transformações que Fortaleza passava e a gente via o impacto dessas transformações na própria produção musical. Aí isso me chamou a atenção. Obviamente que no primeiro momento isso não se apresentou dessa maneira, né? Eu sabia que eu queria pesquisar aquilo, mas a própria problemática central era a maior dificuldade que eu passei. Qual é a minha problemática central? E o professor, né, falava, e aí, no caso Damasceno na época, né, ele falava, e aí, qual é a tua problemática central? E eu não tinha muita ideia disso. O que é essa problemática, né? O que é isso? E qual a importância aí para esse recorte? E o interessante é que quando você vai fazendo o inventário das fontes, vai dominando aquela fonte, vai fazendo a leitura, isso vai vindo meio que naturalmente, não é? Não é uma coisa que vem sem você não, sem que você tenha um domínio sobre elas, né? Isso. E agora, essa questão da problemática, né? É muito interessante porque o que é a problemática é outra dificuldade dos nossos alunos, né? Eu acho que é uma das maiores. Das maiores. Acho que para todos os cursos. Para todos, né? Nós também. Você coloca a mão na cabeça e agora como é que eu vou questionar isso? E o aluno, às vezes, ele lê um livro e já quer que a problemática se desenvolva, né? A problemática ela vai surgindo, como a Luísa estava comentando, pela questão da curiosidade, né? O que é que você quer saber com aquela fonte? O que é que você espera que aquela fonte responda? Embora, muitas vezes, a pergunta que você tem, a fonte vai trazer outras, né? Múltiplas, e às vezes, assim, você chega com uma hipótese, né? Você tem uma hipótese X, aquilo ali, você vai testar na fonte e não dá certo. A maioria das vezes, né? A fonte te desconstrói. Sim, porque você espera uma coisa dela e ela não vai falar aquilo que você está esperando, né? Para quem trabalha também com oralidade, com fonte escrita, eu acho que esses desafios é para todo mundo, na verdade. Né? Porque a própria pergunta, muitas vezes, nós vamos com uma questão de partida. Né? E a gente vai com um olhar preconcebido também, às vezes, para a fonte, né? E ela vai nos dando isso. Quais as problemáticas de vocês dois, nas pesquisas de vocês? Pronto, no meu tema da graduação, que eu trabalhei com 2 objetos diferentes, mas eu falo para a graduação, porque é o nosso aluno, nosso público aí, eu queria trabalhar com as mulheres, mas aí eu comecei Que é um assunto. Que é um assunto. Né? Não é um tema. Isso. Aí eu fiquei preocupado. Onde é que eu vou encontrar a figura dessa mulher? Né? Então, aos poucos, eu fui participando de alguns grupos de pesquisa e acabei me deparando com um curso de paleografia. Né? O que é paleografia? É o ensino é a questão da leitura de manuscritos antigos, século XVII, século XVIII, né? Que às vezes a letrinha está meio difícil, então comecei a me aproximar desses grupos. Mas tu fez um curso sobre paleografia? Fiz alguns cursos na graduação de paleografia. A graduação foi aonde? Desculpa. A minha graduação foi aqui na UES e o meu mestrado foi na Universidade Federal do Ceará. Jesus Maria José, quem te ensinou paleografia? Pronto, existe um grupo específico de linguística histórica aqui no Da Letras. Da Letras, isso. Aí eu sempre procurei, o né? de Quixadá. Do Expedito dos Chimenez. Adoro. Pronto. Aí eu comecei a me aproximar do grupo e comecei a me aproximar de algumas fontes do século XVIII, né? Então comecei a ler essas fontes, principalmente os manuscritos eram os Autos de Quirela, que são processos criminais, né? E comecei a ler esses Autos de Quirela. E quando eu li esses Autos de Quirela, eu via muito essa questão da honra, né? Muita figura da mulher. Sempre aquela mulher, por conta das leituras que eu havia feito, muito submissa e tal, mas não era algo que eu queria observar, né? Eu queria entender essa mulher enquanto sujeito, né? Como é que ela atuava dentro desses processos. Muitas vezes a fonte ela não responde. Às vezes não está ali tão na cara, né? Então você tem que problematizar, você tem que Você também tem que ler nas entrelinhas, né? Como a Maria Odila lá no Cotidiano e Poder, um livro maravilhoso que vocês precisam ler em algum momento da graduação ou depois dela, né? Ela vem com essa leitura de e a entrelinha do documento. Porque eu acho que não separa, não é? É o caminho da teoria, de estar lendo historiografia e de estar na tua fonte, tem que ser assim. Porque senão você não consegue também interrogar a fonte
se você não tem uma leitura historiográfica. Mas a tua Sim. pergunta não vai vir da tua cabeça, não vai vir da cabeça de vocês. A fonte é quem vai te inspirando. Você vai até com a questão de partida, mas aí tu observou que era a honra. Né? Uhum. Então, a fonte vai meio que te dizendo as perguntas, Isso. né? Que você, como pesquisador, deve atentar. Os E limites dela também, né? e também tem uma preocupação em conhecer o contexto histórico da época que você está Isso. estudando, que eu acho que vai muito O lugar no que de você... produção, Sim, né? Exatamente, essa questão a bibliografia vai te ajudar a pensar nisso, né? Embora às vezes a realidade não é a mesma, né? Você lê uma bibliografia que é do Rio de Janeiro, São Paulo, mas essa bibliografia lhe serve para você fazer, por exemplo, estudos comparados, né? Por exemplo, vou pensar a família, que foi um dos temas que eu trabalhei na minha monografia. Eu não posso dizer que a família açucareira lá do Gilberto Freire é a família daqui, porque aqui no Ceará a gente não teve essa característica de um engenho de açúcar. Né? A formação do século XVIII do Ceará vai ser pelo charque. Então, é o mesmo tipo de família, os contextos, a sociedade vai ser a mesma, que é lá de Pernambuco, a mesma do Rio de Janeiro? Não, vão ser sociedades diferentes. Isso. Então, a gente tem essa preocupação. E tem uma coisa que a Cíntia comentou, pessoal, que eu acho que é muito importante, é a questão da fonte e da bibliografia, não é? Porque fonte é bibliografia, às vezes nós mesmos confundimos, né? O que é a bibliografia? A bibliografia são estudos já prontos, né? Acadêmicos. Isso, que já foi produzido, já está acabado, já tem teoria, já tem metodologia. Já a fonte, não. A fonte é o material bruto, é a nossa matéria-prima enquanto historiador, né? É onde a gente vai se debruçar, vai ver as curiosidades que nós temos, né, diante daquela fonte. Também a questão do estranhamento, né? É muito interessante quando a gente entrar nas fontes, né, históricas, ter esse momento de estranhamento, porque é uma outra época. Por exemplo, eu que trabalho no século XVIII, é diferente da época que eu estou vivendo. Então, a gente tem que também ter esses distanciamentos, esses estranhamentos, né? Saber que aquilo ali é um contexto diferente, são pessoas que agem dentro de um contexto, né? Então, tem que ter essa preocupação. Cuidado aí com os anacronismos, né? Porque nós sabemos até um pouco que toda história é anacrônica, não é? Porque nós vamos com as questões do presente, mas é tentar não imputar valores que são nossos, de público, de privado, por exemplo, que às vezes naquela época era extremamente frágil, não era claro, né? Eu me lembro agora, eu vou perguntar de novo a questão da problemática, a Luísa, mas o Alisson estava falando dessa questão das fontes, eu me lembrei muito de um orientanda minha, eu posso citar porque ela sabe que eu cito, que é a Leila. Vai entregar? Vou, a Leila. Ela sabe que eu gosto muito do trabalho dela, né? E a namorada do Marloves, não é a outra Leila, que tem duas Leilas, né? E é muito interessante que a Leila, você falou dos atos de querela, né? Ela exatamente pesquisou, anos 30, processos onde a moça dizia que tinha sido violada. Ela tinha sido... Na época não era exatamente um estupro, mas fez sexo fora do casamento, era considerado que ela tinha sido violada pelo rapaz. E exatamente quando ela começou a ler os autos, e aí estava lá sempre, o sedutor me atacou, eu era virgem, e sempre a ideia de que ela era muito pura, ela não saía de casa, ela não conhecia ninguém, nunca namorou na vida. O rapaz veio e seduziu a moça, né? É uma forma de violação, né? E sempre era muito coitada, muito pobre. E quando ela começou a escrever os primeiros textos, menina, era um negócio assim, o homem era assim, o bandido, né? E a moça era uma vítima, que estava andando sozinha em algum lugar, e ele veio e de repente ela estava deitada no chão, e estava um mato assim atrás dela, e ela sem saber o que ela estava sentindo, não sei o quê. E sempre muito vitimizada, né? E a gente conversando, eu digo, Leila, será que isso não era um discurso que as mulheres usavam para conseguir alguma coisa na justiça? Porque você tem que entender, quando ela ia as primeiras vezes, ela pensava assim, olha, coitadinho, o agressor. Estou dizendo que não tivesse, é claro. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente foi percebendo que isso também era um discurso utilizado pelas mulheres na época, porque, às vezes, ela namorou o cara, ela morou com ele, teve filhos com ele, passou 10 anos com ele, e ele simplesmente foi embora. Quer saber mais dela, certo? E aí ela vai dizer, olha, ela vai ao júri dizer, olha, eu
fui atacada por esse homem. Na verdade, era uma forma diferente. Hoje em dia, você vai, separa, pede pensão, briga, tudo, não sei o quê. E olha, né? Mas, nessa época, era uma das formas de você conseguir os seus direitos, por exemplo. Então, a problemática dela no início era como as mulheres eram atacadas naquela época, como elas eram violadas, o que é que os processos apresentam, né? Sobre a questão das mulheres. E depois ela percebeu que a problemática dela foi o quê? De que forma as mulheres utilizavam a justiça para conseguir os direitos que eram possíveis na época. Então, são formas de você indagar a fonte conduz a sua pesquisa e que você pode descobrir de novo que você não imaginava. Que aí é o recorte do historiador também, né? A fonte não somente... Essa ideia do estranhamento que o Adson falou e de não acreditar, e aí é muito importante fazer o cruzamento das fontes, porque aí sem esse cruzamento você muitas vezes fica refém do discurso, porque às vezes os meninos, qual a dificuldade que eu percebo? Os alunos, eles querem reproduzir a fonte e não analisar. Essa é a maior dificuldade. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. A tua fonte, ela é um rastro, mas ela não é a verdade. Não é? Ela não é importante que a gente olhe para a fonte e interrogue essa fonte no sentido de não acredite nela. Vai procurando. Os meninos, eles vão, parece que a fonte é muito o pensamento lá do século XIX, assim, no sentido de no sentido de historiador mesmo do século XIX, né? Que às vezes a fonte, na verdade, ela vai servir apenas para a tua fala. Tu escreve lá e a fonte, ela tá ali parece só que é só como... para provar. Isso, né? como um sentido de prova. E o historiador, a dimensão historiador, ele recorta, né? Ele também constrói. Sim. Não é? Ele vai tecendo essas perguntas, quando a Vera, como orientadora, estranha, né, faz o exercício da dúvida, do estranhamento, ela está exercendo aí os recortes, está também, de certa forma, manipulando no sentido teórico, metodológico, não pejorativo, né, a fonte, operacionalizando a partir da teoria, a partir de outras leituras. Mas, assim, esse cuidado, minha gente, de não estar... A verdade, a história não é a tua fonte, não é? Que era antes um rastro, um vestígio do homem, que quando você escolhe estudar, vira fonte. Né? Porque tudo é passível de ser fonte, mas só vira fonte quando nós, historiadores, nos dedicamos a analisar. Então, ter esse cuidado de o que o meu trabalho quer, né? O que eu quero... qual é a minha questão problema? É a problemática, sim. Né? É a problemática sendo porque ela que recorta. Não é? Isso. Esse recorte, a gente às vezes está na banca e alguém vem dizer alguma coisa, aí você se defende como, não, mas eu não propus isso. Essa não foi a minha proposta. Então, esse recorte, quando ele está bem delimitado, ele te protege. No teu caso, Luísa, o Adson falou, mas e a tua pesquisa? A questão da problemática, como tu recortou... Como é que é no teu caso? Pronto, aí eu percebi que eu tinha que trabalhar com 2 conceitos chaves, né? Pensar nessas transformações que ocorriam na cidade de Fortaleza, e, em paralelo, uma produção... Agora, deixa eu fazer uma pergunta simples. O que tu chama de música, como é que tu falou da canção cidade? Urbana. Canção urbana. Canção urbana era uma canção diferente do mundo rural, né? Eu tive que pautar já nisso. É uma canção... Esse recorte de canção urbana diferente. Ela surge no século XIX no Brasil. E aí são gêneros que tiveram um contato com músicas estrangeiras. Com gêneros estrangeiros, aí, por exemplo, a modinha, né, aqui em Fortaleza era uma delas, né? Que era um gênero que não existia até o contato com esses outros gêneros estrangeiros, e aí ela acaba dentro dessa... Seria uma tradução, na verdade, uma circularidade, né? E aí... se transforma nesse gênero modinha. E Fortaleza teve as suas canções específicas de Fortaleza? Fala sobre Fortaleza ou de pessoas de Fortaleza? São pessoas de Fortaleza, às vezes podiam morar em outro canto. São pessoas que vieram, às vezes, de outros estados ou de outras cidades, de outros municípios, né? E acabaram...
trazendo esse olhar sobre a cidade e sobre o impacto dessas transformações que a cidade de Fortaleza passava. Já pro final do século XIX, Belle Époque? Exatamente. Fim do século XIX e início do XX. E aí, nesse sentido de pensar o recorte, eu pensei já nessa coisa da transformação. E aí são dois conceitos básicos, que também é uma dificuldade que o aluno tem, esse referencial teórico e a diferença entre referencial teórico e a metodologia, que na verdade a metodologia é o trato que você vai dar à tua fonte. E às vezes, como a gente usa autores dentro do referencial metodológico e do referencial teórico incomuns, acaba que tendo uma dificuldade do aluno saber diferenciar uma coisa da outra, né? Então, nesse sentido, o referencial teórico, eu fui pela questão do conceito de cultura popular. E aí eu tive que ter uma ideia de como é que esses autores que o meu orientador estava me indicando, eles poderiam ajudar, né? Que aí eu estudei o Carlo Ginzburg, né? Um dos principais, o conceito de circularidade cultural, lá no Queijo e os Vermes, né? Ótimo também. Ótimo também, maravilhoso. Vocês precisam ter essa leitura, é muito interessante. Só propaganda, gente. Só publicidade. E assim, é interessante também de como a gente no começo, lá na graduação, ou mesmo no mestrado, e às vezes até no doutorado, a gente cai nessa de comprar também não só o discurso da fonte, mas tentar, às vezes, pegar um conceito e fazer com que ele caiba numa realidade social que não é a dele, né? Então, nesse sentido, eu também senti uma dificuldade muito grande de pensar, existe uma circularidade cultural entre o estrangeiro, entre o campo, a cidade, mas isso se dá de uma forma harmoniosa? Isso se dá por meio de um embate? Que tipo de embate é esse? O embate que a gente vai ver lá na Itália do Carlo Ginzburg, que ele, no sentido que ele trabalha, é totalmente diferente desse embate que a gente vai ver nessa Fortaleza do século XIX. Eu acho que a fonte, nesse sentido, ela ajuda bastante, porque eu trabalhei, sobretudo, além do material sonoro, né, da música em si, eu trabalhei com os memorialistas, né, e trabalhei com a imprensa, tanto jornais como revistas. E dentro desse cenário que essas fontes me apresentam, eu faço um diálogo com essa construção do meu conceito, né. Mas onde é que tu conseguiu essas fontes? É tudo no arquivo público? Como? As principais, a gente tem um arquivo aqui em Fortaleza com o Unireis, né? Que é um dos maiores do Brasil de música. Mas, assim, tanto no mestrado como no doutorado, eu pesquisei muito na biblioteca pública daqui do Ceará, que ele tem um arquivo específico sobre a história do Ceará. Então, todos esses memorialistas, Gustavo Barroso, essa galera toda, eu tive que pegar lá no arquivo setor do Ceará. E para o doutorado, que eu também continuei com a música na era do rádio, eu trabalhei muito com... Acho que legal, música na era do rádio, as revistas da Biblioteca Nacional, que tem, assim, inclusive aluno que não tem muito tempo, né? E eu sempre indico nas minhas aulas de metodologia, gente, olha, eu não consegui achar fonte na minha cidade e tal. Você não precisa se centrar, às vezes, numa história do Ceará. Você pode também, e nessas revistas da Biblioteca Pública e nos jornais, estão online no site da Biblioteca Nacional, na verdade. A do Rio de Janeiro. Corrigindo, a do Rio de Janeiro, tudo digitalizado. E aí foi lá que eu tive acesso a essa fonte da imprensa. Né? E as tuas fontes, Adson? Também, assim... Século XIX, né? 18. Ou século XVIII. Não, no século XVIII... Piorou, né? É mesmo? Ceará, século XVIII? Século XVIII. Né? Todo o acervo da parte dos autos Quirela, eles foram digitalizados, né? Foram higienizados, passaram processo de digitalização, foram digitalizados. E no mestrado eu trabalhei com fontes inquisitoriais. Mas é daqui da Biblioteca Pública do Ceará? Não, no caso é do Arquivo Público do Estado do Ceará. Ah, é do arquivo. Isso, que fica ali na Senador Alencar, aqui em Fortaleza. E no mestrado trabalhei com fontes inquisitoriais, né? Todo o acervo, os processos inquisitoriais, eles foram digitalizados, né? Grande parte já está disponível. Também no arquivo? No caso, na Torre do Tombo, em Portugal.
Então, agora a gente não precisa mais sair de casa, né? A internet facilitou muito o nosso acesso das fontes. Então, não existe mais justificativo, né, para os nossos alunos pegarem e dizer assim, mas tal lugar está fechado, eu não consegui encontrar a fonte. Não, a internet está aí disponibilizando muita coisa, né? Nas bibliotecas, tanto do estado quanto também de outros lugares. Então, não existe mais a desculpa que não existe fonte, né? Existe sim. Gente, eu sei que vocês estão doidos para saber, porque eu também estou, como a Ana trabalhou aí com música, né, os amantes aí de violão, de sanfona, que gostam de uma música, e a conversa tá muito boa, mas nós vamos ficar para outro momento, para continuar. Vamos nos despedindo, né, pessoal? Tá Beijos. Se despeçam aí. Beijos, pessoal. Até a próxima. A gente está aqui para o que vocês precisarem. Vocês têm o nosso contato, certo? Para qualquer coisa a mais que vocês queiram saber. Também queria agradecer, né, a companhia nesse dia de hoje e dizer para os nossos alunos para que eles que tratem esse processo de construção da monografia com a maior tranquilidade, né? Vocês não estão só nessa jornada, acho que cada um de vocês já devem ter o seu orientador. Então, compartilhe as angústias, né? Que a gente está à disposição para ajudar, né? Então, também agradecer... Olha a tristeza de ver. Agradecer tem o trabalho dos meninos que estão aí atrás da câmera, certo? Além de tudo, são gatíssimos, viu, pessoal? Vocês não estão tendo a visão que nós estamos tendo, mas... muito obrigada, pessoal, aí, pelo trabalho de vocês. Eu também obrigada aqui aos meninos pela tarde. Eu estou entrando no curso agora, aprendendo, né? E espero que a gente acompanhe aí o trabalho de vocês ao longo do tempo. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Tchau. gente. Tchau.